Bem-vinda, Lucinda, Obrigada. ao nosso encontro de família CNN Money e CNN Brasil. Boa noite para você, tudo bem? Tudo bom, Thaís? Boa noite para todo mundo. Então, vamos lá. Lucinda, hoje teve também divulgação de dados sobre a dívida pública, que continua crescendo, é óbvio, né? Os gastos crescem muito acima do teto, crescem muito acima da capacidade de arrecadação, que, por sinal, sobe também, mas ainda assim não está impedindo o aumento da dívida pública. Explica essa dinâmica para a gente, Lu. Thaís, a dívida pública, a gente está trazendo aqui os dados da dívida mobiliária, que no fim das contas é o total de títulos públicos que o Tesouro Federal tem que emitir para conseguir financiar essa dívida do governo. E alcançou a marca de 9 trilhões de reais, quer dizer, é um número que impressiona, que chama atenção. E é uma dívida, obviamente, muito cara, porque boa parte dela custa a taxa Selic. Então, a gente chegou agora nesse mês, Thaís, no mês de maio, a uma fatia de 49% do total dessa dívida indexada à taxa Selic. O que isso significa? Que cada vez que o Banco Central sobe o juro, um pouquinho que seja, o custo da dívida aumenta. Se ele não corta os juros, o custo continua, portanto, bastante alto. Então, deixa o país bastante vulnerável, digamos assim, a esse momento de juros altos. A gente preparou uma arte para mostrar como é que, então, é a composição dessa dívida. Como eu dizia, 49% dessa dívida é pós-fixada, são os títulos chamados LFT. 26,26% são títulos indexados ao IPCA, as NTNBs. Esses títulos eles são mais longos, têm prazo mais longo. Inclusive, quando a gente compra o Tesouro Renda Mais ou aquele Educa do Tesouro, são esses papéis que a gente está comprando de prazos mais longos. Então, essa fatia aqui é uma fatia que mostra uma coisa mais positiva, digamos assim, nessa composição. A fatia de pré-fixados está em 21%. Aqui, o Tesouro tem bastante dificuldade de vender esses títulos hoje, porque para ele conseguir vender LTNs e NTNFs, que são os nomes desses papéis, ele precisa pagar uma taxa de juros muito mais alta. O mercado tem exigido o que a gente chama de prêmio, uma taxa maior do que a taxa Selic, para comprar esses papéis que têm prazos mais longos para financiar o governo, porque vê o risco, o fato da dívida estar crescendo é um risco adicional. Então, o investidor tem ficado bastante cauteloso. E a fatia pequenininha, indexada ao dólar, é uma fatia residual. O governo não emite mais papéis atrelados ao dólar. Está em 3,75%, Thaís. Agora, além do fato de estar crescendo essa fatia atrelada à taxa Selic, por que está crescendo? Porque o Tesouro não consegue vender ou não vale a pena ele vender esses papéis pré-fixados, porque ele tem que se comprometer com um juro muito alto por muito tempo. Então, ele tem optado, muitas vezes, por oferecer essas LFTs, esses papéis que são pós-fixados. Além desse dado, a gente tem mais duas informações que chamam a atenção. A primeira delas é que o prazo médio dessa dívida caiu de 4,7 anos para 4,12. Isso significa que o investidor não está querendo muito comprar papéis de longo prazo. Isso não é uma boa notícia, porque atrapalha a vida do Tesouro. Quer dizer, o Tesouro tem que ficar fazendo rolagens frequentemente e no momento de tanta instabilidade é um desafio grande, né? E a segunda coisa é que a participação do investidor estrangeiro na dívida também está diminuindo. Não é só em termos relativos, não é que o percentual cai porque a dívida cresceu. O estoque do estrangeiro já caiu para 868 bilhões de reais dentro desse total. Isso mostra que para querer colocar o dinheiro aqui nos títulos públicos, mesmo com juro tão alto, o investidor está cauteloso ou então ele está exigindo uma taxa maior ainda do que o Tesouro está sendo capaz de oferecer. Então, é um cenário desafiador, Thaís. Vamos lá, rapidamente aqui. Em ano de eleição, acontece de aumentar a fatia das LFTs, que são essas ligadas à Selic, e diminuir o prazo médio. O prazo médio é como você não vai comprar um imóvel para pagar em 3 anos ou em 4 anos, como o Tesouro está se financiando. Você compra um imóvel para pagar em 30 anos. Quanto maior a dívida, mais alongada ela tem que ser para o custo dessa dívida caber na sua vida como um todo. Ainda mais se é uma coisa que vai durar muito, né? Então, quanto mais curto for o prazo médio da dívida,
mais vulnerável um país fica. O Brasil tem dificuldade de superar essa barreira, né? E essa preferência por títulos ligados à Selic acabam sendo a opção menos cara para o Tesouro, o que também não revela qualidade nessa gestão, revela apenas o que é possível fazer, Lucinda. Diante desse cenário, você está falando de percepção de incerteza, o Banco Central, há pouco mais de 2 anos, passou a fazer, além da pesquisa Focus, aquela com pesquisa entre analistas do mercado financeiro, passou a consultar as empresas para tirar delas o termômetro sobre as suas previsões e as expectativas para a economia. A pesquisa Firmus, e hoje teve divulgação da Firmus. Como é que estão os empresários? Assim como o mercado financeiro, o otimismo também diminuiu. Então, tem aí um ambiente de muita preocupação. A gente vai mostrar aqui na nossa arte, mas alguns dos indicadores que aparecem na pesquisa. Então, na sondagem anterior, esses empresários acreditavam que a inflação ficaria em 4% este ano, essa projeção subiu para 5%. A estimativa para o PIB está estável, ou seja, ninguém está se animando com uma melhora de economia, não. A projeção continua em 1,8%. E o dólar, isso aqui chamou a atenção. Os empresários trabalhavam com um câmbio a R$ 5,15, R$ 5,15, e agora essa estimativa já está em R$ 5,40. E tem algumas outras coisas importantes nessa sondagem que mostram que os empresários, além da preocupação com a inflação, também estão com uma percepção mais negativa sobre o momento atual da economia, estão vendo pressão de custos e começam a sentir os efeitos do conflito no Oriente Médio também sobre os seus custos. Isso é uma novidade, isso não tinha aparecido ainda. E, de novo, essa história de que não tem um otimismo com o cenário para frente sobre crescimento econômico. Essa pesquisa é importante, Thaís, porque a gente tem muita informação sobre o sentimento do mercado. Então, a gente tem todos os ativos financeiros que mostram como é que o investidor, o operador está enxergando, está se posicionando. Agora, a gente está falando aqui da economia real. Economia real. Quem determina o preço ali nas lojas, nas fábricas. Então, é um dado que faz muito sentido. O investimento na economia real, né? Exato. Se ele vai estar disposto a fazer investimento na economia real, para isso ele tem que esperar que a economia cresça, porque negócios só crescem quando a economia cresce. É isso mesmo. E tem muito a ver também com a questão da expectativa. Se os empresários esperam uma inflação mais alta, é natural, ou é o risco que se corre, é que essa inflação se concretize, porque, afinal de contas, quem tem ali a maquininha de reajustar, né, é o empresário. Nessa hora, o Banco Central precisa ficar atento. Claro, ele toma uma decisão defensiva do seu negócio, né? Ele tem uma expectativa ruim para a inflação, ele decide se prevenir contra ela e, portanto, antecipa o aumento dos preços. Já é uma dinâmica que o Brasil conhece bem, infelizmente. Vamos terminar a semana do mercado? Surpreendentemente, depois de muitas idas e vindas nessa discussão de taxa de juros, a gente conseguiu terminar a semana num clima um pouco mais positivo, um pouco mais tranquilo. Então, a gente vai ver que hoje o Ibovespa fechou em alta de 0,76% e o dólar caiu 0,21%. Nos afastamos aqui daquele patamar de R$ 5,20, que não estava deixando ninguém muito contente, não. E quando a gente vê a próxima tela, o saldo da semana também foi positivo, olha lá. O Ibovespa subiu 2,95% e o dólar subiu só 0,10%. Ficou estável, né, Thaís? Dá para considerar. O que pesou favoravelmente a semana, primeiro, essa ideia de que a taxa de juros pode ter mais um corte de 0,25 ponto percentual na próxima semana. O fato do mercado ter entendido um pouco melhor os recados do Banco Central, isso aliviou a curva futura de juros. O alívio no preço do petróleo também está tirando um pouco essa cautela relacionada à geopolítica. Isso está ajudando o investidor por aqui. Vamos ver como é que esses ataques, Irã atacando o navio, os Estados Unidos atacando o Irã disse agora há pouco que vai retaliar, e quanto isso vai melar aí a continuidade das negociações para esse acordo, se vai haver uma reversão. Hoje o petróleo continuou caindo muito, as notícias mais importantes saíram já com o mercado fechado. Na segunda-feira você nos conta. Obrigada. Obrigada, Boa noite para você. Bom fim de semana para todos.